Com uma média de um treinador a cada 25 jogos na gestão em Berlim, a Ponte confirmou na última segunda-feira João Brigatti como novo comandante da Macaca, anunciado exatamente 3 anos após sua demissão na última passagem como treinador. Brigatti tem a missão de evitar o rebaixamento da Ponte Preta para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Na verdade, uma coincidência, né? Ter assumido a Ponte Preta no mesmo dia em que eu fui demitido da Ponte Preta. Uma coincidência, um lado negativo e agora pelo lado positivo, né? Mas uma partida muito difícil frente ao Sport. A gente tem praticamente uma semana para realizar os nossos treinamentos, para pôr em prática nossas ideias, nossas convicções. E faltando 8 rodadas para o fim da Série B, o novo treinador tem um duelo extremamente complicado pela frente. Na Ilha do Retiro, a Ponte Preta enfrenta o vice-líder da competição e busca quebrar uma sequência de 5 jogos sem vencer. A gente vai já iniciamos o nosso trabalho praticamente com eles e bater todos os dias para que a gente possa ser uma equipe forte. Vamos contra o Sport respeitando, né, e sabendo da dificuldade da partida, mas nós vamos em busca da vitória. Então vai ser uma equipe competitiva, uma equipe que o meu perfil, eu sempre peço isso a eles, que é um perfil de entrega, um perfil de literalmente ralar a bunda no chão, né? Desculpa a expressão da palavra, mas a gente honra, né? Temos que honrar uma camisa que é muito pesada, que é a camisa da Ponte Preta. Em sua sexta passagem pelo clube campineiro, Brigatti acumula 53 partidas sob o comando da Macaca, com 23 vitórias, 16 empates, 14 derrotas e um aproveitamento de mais de 53%. Na última vez que o treinador esteve no comando, conseguiu levar a equipe à semifinal do Campeonato Paulista e evitar o rebaixamento para a Série A2. Foi uma tarefa árdua, uma tarefa difícil, né, que conseguimos naquele momento êxito. Na verdade, eu saí da Ponte Preta por outras questões, outras situações que não cabem nesse momento, mas eu lembro que o início dessa jornada toda foi igual agora. Então, se assemelha demais, uma equipe que está sem a confiança devido a não vitórias. Então é em cima disso que a gente vai trabalhar bastante com ele, passar essa confiança para os atletas, logicamente com a cobrança que se faz necessária em cima dos treinamentos, em cima dos jogos, para que a gente possa ter uma equipe mais forte, uma equipe mais equilibrada dentro de campo e buscar os resultados positivos. E para a partida de segunda-feira, Brigatti tem pelo menos um desfalque confirmado. Suspenso pelo 3º cartão amarelo, Edson não atua contra o Sport. Ainda no setor defensivo, Fábio Sanches, que ficou de fora das 2 últimas rodadas por problemas na coxa, segue como dúvida para o duelo contra o Leão. Por outro lado, o atacante Gé retorna de expulsão contra o Mirassol e fica à disposição do novo treinador. Pela 31ª rodada, a Ponte Preta enfrenta o Sport na Ilha do Retiro na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. O Brigatti tem 53%, pouco mais, né, de 53% de aproveitamento. Estávamos agora há pouco falando de performance do Tite, que tem 48% de aproveitamento. Então, o Brigatti, se ele fizer a performance que ele tem até hoje, dirigindo os times da Ponte, a Ponte escapa com o pé nas costas. É só ganhar 4 jogos. Tem 8, ele tem 53% de aproveitamento. Ganhando 4 jogos, né? A Ponte escapa com tranquilidade. Aliás, eu acho até que nem vai precisar. 40 pontos, o time que ficar o primeiro fora da zona de rebaixamento, ao término da 38ª rodada, não terá mais do que 40 pontos. Mas performance estipulada aí pelos matemáticos, né? 45 pontos, são 12 pontos com mais 33. A Ponte escapa do rebaixamento se ele fizer aquilo que ele já fez, minimamente, conseguir 50% de aproveitamento. Mas aí é o seguinte, ó, pela ordem, a Ponte tem o Sport, jogo marcado para segunda-feira. O jogo é lá na Ilha do Retiro. E depois pega o Atlético Goianiense em Campinas. Expectativa de pontos para esses 2 jogos. São os 2 primeiros jogos do Brigatti na gestão técnica. Expectativa? É. Expectativa, 3 pontos.
Pelo menos 3 nesses 2 jogos. Mas a situação é complicada, é difícil. O Brigatti primeiro vai ter que ajustar o time emocionalmente, na minha opinião. Depois, estabelecer um jeito de jogar, porque nas mãos do Pintado, a gente via, né, jogadores jogando em posições que não vinham rendendo, né, desorganização do time, tomavam um gol, parecia um estardalhaço, desorganizava inteiro. Então, assim, precisa, primeiro, o emocional. Ajustar. E o João, ele é bom para isso, né? Inclusive, na minha pergunta na Rádio Bandeirantes para ele, foi exatamente isso. Qual será o seu discurso dentro do vestiário? E ele disse: empenho, dedicação, né? Comprometimento, superação. Então, vamos ver como é que já vai ser. Já tem um baita de um desafio aí, que é o esporte na ilha. Dá para surpreender? Claro que dá. Mas se nesses 2 jogos ele conquistar 3 pontos, eu acho que já é um bom começo. Tem um detalhe muito importante, e depois desses 2 jogos, Ituano em casa e Novo Horizontino fora. Bom, respondendo a sua pergunta, depende muito do comportamento do primeiro jogo para eu falar do jogo contra o Atlético Goianiense. Hoje, pelo que eu assisti até agora, a Ponte não conquista ponto nenhum, no máximo 1, em 2 jogos. Nesse status. Vamos ver o que o time apresenta segunda-feira, eu posso mudar de opinião. No cenário atual, conquista 1 ponto se jogar muito contra o Atlético Goianiense. Agora, eu tenho a expectativa que ele faça mudanças no time, é um pouco do que o Gleger falou, mas principalmente realizar algo de choque para esses caras. Tem que correr. Se não jogar futebol, que eles não têm muita capacidade ou quase nenhuma para jogar, mas na vontade tem que equilibrar as coisas. Vamos ver como é que vai ser o comportamento diante do Sport, que é o favorito para ganhar o jogo. De repente a Ponte pode conquistar esse ponto que eu estou projetando em 2 já na segunda-feira. Isso pode acontecer. Ele tem capacidade para isso, não é? Então vamos ver se ele consegue colocar em prática e realizar o mais difícil, que os jogadores coloquem a prática ou a teoria dele na prática. Vamos ver o que vai acontecer. Vou repetir: Sport fora. Atlético Goianiense em casa, jogando uma barbaridade, saiu de lá de baixo, está brigando por G4. Ituano em casa, jogo igual, porque a Ponte, por jogar em casa, tem o dever de vencer. E Novo Horizontino fora. Façam as suas apostas. Olha, o Pintado falou ao portal carlosbatista.com.br e ele deu a seguinte declaração: eu nunca exigi minha multa contratual na Ponte, embora seja um direito meu e conste em contrato acordado por 2 partes e é uma cláusula bilateral. Assim que foi definida minha saída, entendi e deixei claro para o presidente que entendo o momento de muita dificuldade da Ponte. Por isso, eu abri mão do meu direito. Está aí a matéria no portal carlosbatista.com.br, matéria exclusiva, falando que ele abriu mão da multa. Mas isso é bem do Pintado, tá? Isso é bem dele. É um cara muito comprometido com aquilo que ele faz. Eu fiquei muito chateado dele não conseguir organizar esse time da Ponte. Não dá para botar culpa no Pintado, por exemplo. Não dá. Entendeu? Nós estávamos aqui, eu estava inclusive ontem, falei isso na Rádio Bandeirantes, né? O Felipe Moreira vinha fazendo um bom trabalho, né? Diante das circunstâncias, e aí teve que, vamos trocou. Veio o Pintado, que é um cara competente, cara experiente, competente, mas não conseguiu. A expectativa é que o João Brigatti agora consiga, mas não dá para jogar tudo nas costas do Pintado, né? E ele é bem isso aí, viu, Batista? Percebeu que aquilo que ele queria, que ele propôs para o time, não conseguiu impor isso no time. Ó, tô saindo, tá tudo certo, a Ponte segue a vida dela, que eu vou seguir a minha. E o Pintado é bem isso mesmo. É o caráter do cara, ele é muito correto. É isso mesmo. E ele sabe que ele não conseguiu dar conta. E isso aqui não fica juízo de categoria nem do trabalho dele. Ele é muito competente. Na Ponte não funcionou. Eu acho que ele foi inteligente demais, além de bom caráter, de entender o momento, mas ele foi muito inteligente, porque ele sabe, apesar do direito adquirido, ele sabe que o trabalho dele ficou muito a desejar. E amanhã ou depois ele pode voltar para a Ponte. Por isso que eu estou numa outra situação, por que não? Não fechou as portas. Exatamente, exatamente. É um cara inteligente. Eu gosto do Pintado. Eu também gosto. Um cara competente.
Mas é bem isso que você falou, Gregor. Não deu certo, não encaixou. Não encaixou. E é muito natural isso no futebol, né? Acontece. Então vai para um time, não dá certo, vai para o outro, aí dá certo. Às vezes não deu certo nesse time. Saiu e volta e aí dá certo, engrena. Quantas vezes já aconteceu isso? Exatamente. Então o Pintado merece todo o nosso respeito. É um cara íntegro. E isso que ele fez foi um negócio interessante. Sensibilidade. Tinha direito, mas viu que a situação não é boa financeiramente. Abriu mão da multa. Parabéns ao Pintado.